Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso desafio 5 passos para uma marcação de designer perfeita. Essa é a nossa terceira aula, então se acaso está caindo aqui de paraquedas, tem uma playlist aqui abaixo onde você vai poder conferir as aulas anteriores, tá bom? Não perde nada, porque no fim desse desafio eu te garanto que você vai estar fazendo uma marcação perfeita. Na aula de hoje, a gente vai treinar a nossa coordenação motora, que é extremamente importante para que a gente consiga fazer um desenho perfeito na sobrancelha da nossa cliente. Bora lá? Já clica no gostei aqui pra mim se você já gostou do tema desse vídeo. Não esquece de deixar seu comentário no final da aula me dizendo o que você achou, tá bom? E a folha de treino que a gente vai usar nessa aula vai estar disponível no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não entrou, tem link pro grupo aqui abaixo. Combinado? Vamos lá então. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar com essa folha de treino, que é pra gente treinar a nossa coordenação motora e também um pouco da percepção ajuda muito, tá? Pra gente perceber a formação do desenho da sobrancelha. Vamos lá. Eu falei na aula anterior pra vocês e vou só recapitular aqui que as sobrancelhas elas se formam em 5 pontos, certo? Ponto 1 no início, ponto 2 aqui na parte de baixo, 3, 4 e 5. Quando a gente faz as marcações, a intenção é achar onde vai ser esses 5 pontos para eu fazer as marcações, para fazer o desenho da sobrancelha, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Essas áreas aqui é pra gente marcar esses pontos e depois treinar, ligar esses pontos, tá? Isso melhora a coordenação. Eu gosto desse treino porque, principalmente a parte de baixo da sobrancelha, ela fica melhor quando você faz com um lápis dermatográfico do que quando você faz com a linha, na minha opinião, tá? E você não fica preso na linha. Você consegue fazer um bom desenho, marcar bem o seu desenho com o lápis dermatográfico ou com a caneta, tá? Então, nesse treino aqui, a gente vai usar régua, tá? Você pode usar régua, lápis, borracha e o lápis dermatográfico. Se você tiver paquímetro, é bom em alguns momentos você utilizar ele também, tá? Mas se você tiver só uma régua, já é o suficiente. Vamos enxergar uma coisa que a gente vai fazer as sobrancelhas dos dois lados, certo? E quando a gente faz as sobrancelhas dos dois lados, a gente pode fazer simultaneamente os pontos daqui e os pontos daqui. Vamos calcular, então, a espessura desses pontos. Vamos começar mais ou menos aqui, ó. O primeiro ponto e o segundo ponto mais pra cima, tá? Vou marcar aqui o primeiro ponto, ó, de um lado. Tô usando uma canetinha pra ficar melhor pra vocês verem, ó. E do outro lado, tá? Esse será o nosso ponto inicial. Na mesma direção desse ponto aqui, vai ter o final. Isso já mostra pra gente que quando a gente vai fazer o design de sobrancelhas, o início tem que estar na mesma direção do final. Essa linha de base aqui, ó, de baixo da sobrancelha, tem que estar na mesma direção do final, tá? Isso a gente consegue conferir utilizando uma linha. Na hora da prática, vocês vão ver, tá? Outro ponto, próximo ponto, é o ponto de cima, certo? Para determinar a espessura aqui. Aí você pode utilizar a régua para você colocar aqui uma espessura que você queira, né? A gente lembra que a sobrancelha feminina, ela tem... Vou usar o paquímetro que eu acho mais visível, sabe? Melhor para ver. A sobrancelha feminina, ela tem no mínimo 6 e no máximo 9 milímetros. Eu vou colocar, nesse caso aqui, 7 milímetros, tá? Porque é mais ou menos a espessura que tem nessa de cima. 5, 6, 7, ó. 7 milímetros no meu paquímetro. E vou marcar onde vai ser, então, o meu segundo ponto. Aqui, ó, que eu vou marcar. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Uma coisa interessante dessa marcação é que você percebe também que a espessura do ponto alto, normalmente, né, fica na mesma direção. Deixa eu só alinhar aqui para ficar mais certinho. Fica na mesma direção dessa linha de cima do ponto superior, ó. Então, alinha direitinho e faz o próximo ponto, ó. Faz aqui, tá? E aí, eu vou marcar o último ponto, que é o ponto aqui de cima. Ficou muito próximo da linha, vocês viram? Mas não tem problema, ó.
Porque aqui tem 7 e aqui vai ter que ter 5, né? Lembra que você sempre aqui esse 2 milímetros a menos? Então, 5. E aí eu marco o ponto superior. Deu certinho, bem em cima da linha, ó. Ficou bem encostadinho. Faça um pouquinho mais pra baixo, tá? Então, ó, marquei os 5 pontos. Vocês estão visualizando os 5 pontos, ó? Vou reforçar esse aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou ligar esses pontos. Esse primeiro aqui eu vou ligar com a régua, só pra vocês não perderem o raciocínio aqui, ó. Ó, esse ponto vai com esse. Esse ponto vai com esse. E aí, eu desço, ó. Esse ponto vai lá pro final. E aqui eu venho e vou pro final também. Viram o desenho? Ó. Formei a sobrancelha. Acho que agora ficou bem mais claro sobre a importância dos 5 pontos e que quando você vai aqui deixar os dois lados das sobrancelhas iguais, esses pontos precisam estar na mesma direção. Então, na hora de você fazer a marcação lá, para você ter certeza que tá tudo certinho, você vai pegar uma linha e passar de uma sobrancelha para outra. Verificar se o ponto inicial e o ponto final estão na mesma direção. Verificar se o ponto inicial de cima está na mesma direção do ponto que você marcou aqui como espessura da sobrancelha. E o último é o ponto de ponto alto. Então, vou ligar agora o outro lado, ó. Agora é só eu ligar os pontos. Isso aqui eu só tô ligando com a régua para facilitar, mas a ideia, vou fazer na de baixo, é você fazer a mão livre, porque quanto mais você conseguir fazer a mão livre, melhor vai ser a sua coordenação, tá? Que nem eu tô fazendo aqui ao final, ó. Eu vou fazer a mão livre e a intenção é deixar igual a esse. Então, eu vou olhando e vou fazendo, ó. E já não vai ficar. Então, eu vou olhando aqui e vou fazendo. Aqui, ó, eu saio um pouquinho da marcação e já começo a descer. Tá bom? E assim eu consigo deixar, conforme eu for treinando, eu vou aprimorando isso aqui e vou ficar cada vez mais uma sobrancelha igual a outra, tá bom? Então, essa é a ideia da folha. Agora eu vou fazer embaixo. Como que eu quero que vocês treinem em casa aí para melhorar com relação ao uso do lápis dermatográfico, tá? E a coordenação motora. Então, aqui é só para vocês entenderem o esquema. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui, para não ter problema de encostar tanto aqui na linha. Mas no seu treino aí na sua casa, você pode até fazer, porque você aproveita mais espaço, né? Porque aqui eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Então, ó, ponto inicial na mesma direção do ponto final, tá? Ponto inicial na mesma direção do ponto final. Isso aqui é o que seria a linha do eixo, tá? A linha em 0. Agora, o próximo ponto eu vou marcar colocando aqui a minha espessura no paquímetro, que eu determinei que vai ser uma sobrancelha de 7 milímetros. Então, eu marco aqui desse lado, ó. Ó, lembre, a pontinha do paquímetro fica sempre em cima da marcação que eu quero fazer, para eu ter a precisão dos 7 milímetros certinho. Então, agora eu vou marcar, ó, ponto inicial superior aqui, ponto inicial superior aqui. Na mesma direção do ponto inicial superior está a espessura, o ponto de espessura, tá? E aí, eu diminuo o paquímetro para 5 milímetros e marco aqui, ó, onde vai ser a minha espessura. Marco de um lado, uso a régua, que aqui no caso na cliente vai ser a linha, e marco do outro, tá? Dos dois lados tem todos os pontos iguais. Agora, o desafio é fazer essa ligação usando o meu lápis dermatográfico. Por que eu vou usar o lápis dermatográfico? Porque é a ferramenta que eu vou utilizar na minha cliente. Então, se eu já treinar a utilizar o lápis dermatográfico, vai facilitar na hora que eu estiver fazendo na minha cliente. Se você pretender usar
uma caneta em gel, então treino com a caneta em gel. Eu vou fazer a pontinha aqui do meu lápis dermatográfico para ele ficar bem fininho para me ajudar. Quanto mais fina, tanto na pele da cliente quanto no seu treino aqui, ó, quanto mais fina tiver a sua pontinha, melhor vai ficar o seu desenho, tá? Vai riscar melhor, vai ficar um desenho mais bonito. Então eu deixo ela bem chanfradinha, ó. Tô usando uma lâmina que eu sempre uso aqui, ela tá enferrujadinha porque eu taco álcool nela toda hora. E agora eu vou fazer as ligações. Quando eu ligo esse ponto para esse ponto, eu tenho que lembrar que essa linha é uma linha reta e crescente. Essa linha ela não pode abaloar, sabe? Virar assim, ó, curvar. Ela é uma linha reta e crescente. Nesse momento eu posso ir fazendo pequenos tracejados. Se for facilitar a minha vida, né, eu posso fazer pequenos tracejadinhos para eu conseguir deixar essa linha mais retinha. É igual na escola, gente, ligar os pontinhos, ó. Linha reta e crescente, tá? Não abalou, não faça assim, ó, não arredonde a linha. Você só vai começar a arredondar quando chegar aqui no ponto alto, aí você dá uma arredondadinha e vai descer para encontrar o ponto final. O lápis dermatográfico, o segredo para a linha ficar legal é você usar ele mais em pezinho. Se você deitar, a linha fica grossa e fica esfumada. Então, o segredo é você usar ele assim, ó, como eu tô usando aqui, bem em pezinho. E aqui também você vai dar uma arredondadinha, tá? Então, ó, formei uma sobrancelha. Então, aqui a linha, ela é bem reta e crescente, que ela vai subindo. E aqui no final é arredondando, tá bom? Para chegar no ponto final. Mesma coisa do outro lado. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ficar você fazer. Então, a intenção desse treino é ao melhorar a sua percepção, melhorar a formação mesmo do seu desenho. Ó, linha reta. A gente tem... Naturalmente, a gente acaba querendo dar uma arredondadinha. E não é para arredondar, é para deixar reto. E aí, só aqui que a gente vai dar uma leve curvadinha. Tá, gente? E é isso. Esse é o treino. Vocês viram que essa ficou mais grossa? Faz tempo que eu não faço esse treino. Mas é isso, você vai fazer esse treino, isso vai melhorar a sua percepção, vai melhorar a sua coordenação e com o tempo você vai ver que a cada folha que você for fazendo, o desenho vai ficando mais certinho, mais bonitinho. Se você quiser, você também pode fazer assim, ó, faz com a régua e depois vem só contornando, ó. Facilita e também ajuda, porque você vai ter que só seguir o desenho, ó. É igual quando a gente fazia na escola. Lembra que a professora fazia aquele monte de letra pontilhadinha e você ia lá e contornava para montar a sua caligrafia e ir melhorando? É a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Quanto mais você faz, mais o seu cérebro entende o mecanismo disso daqui e vai aperfeiçoando, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a folha vai estar lá no grupo do Telegram. Imprimam várias e treinem. Treinem incansavelmente. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui abaixo no canal, tirar um print dessa aula e marcar a gente lá no Instagram para eu saber que você estava aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!